Olá pessoal, o objetivo desse exercício, então, que é o primeiro exercício que a gente vai fazer, é desenhar 9 dados em diferentes posições, tá? Utilizando a perspectiva com um ponto central, ou a perspectiva com um ponto de fuga, tá? Então, tem a explicação do desenho pronto ali em formato PDF, para vocês darem uma olhada no desenho final. Eu vou explicar como é que vocês começam e como é que vocês fazem o desenho. Então, desenhar 9 dados. Então, eu posso começar por qualquer parte do desenho. Eu vou começar aqui por baixo, tá? Então, eu vou desenhar o primeiro dado. Aqui eu estou usando uma folha 4, tá? Só para explicar para vocês o porquê da diferença, tá? Vocês podem utilizar uma folha 4 também, não tem problema. Então, eu desenho a primeira face, jogo lá as linhas de fuga. Opa. Ok? Vou fazer aquela jogadinha que eu falei para vocês, né, de achar a lateral aqui, a profundidade exata, né, do cubo, né? O que que é? É como se eu pegasse um compasso aqui e projetasse esse ponto aqui para essa linha de baixo, né? Aqui, ó. Tá? E a partir desse ponto eu traço uma diagonal com esse vértice. Tá? O que que eu acho? Eu acho que é a profundidade do cubo. Se eu quiser fazer um dado perfeito, tá? Então, eu jogo essa linha lá para cima. Desse ponto para outra linha de fuga. Aqui faltou uma linha de fuga aqui desse vértice aqui de baixo. Desse ponto aqui eu desço, acho o vértice lá embaixo, e aqui eu fecho. Ok? Tranquilo, fiz o meu primeiro cubo. Tá? Bom, se eu quiser desenhar as bolinhas aqui, né, do cubo, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com proporções, tá? Desculpa, as bolinhas do dado, né? Então, olha só. Se eu quiser fazer um dado com uma bolinha central aqui, né? Como é que eu faço? Isso é tranquilo, né? Eu vou lá, faço duas diagonais no dado, acho um ponto central, e nesse ponto central eu desenho a bolinha, tá? Mas vamos supor que essa face aqui é uma face com 3 lados, com 3 bolinhas, né? Com o número 3, por exemplo, tá? Então eu preciso desenhar mais duas. Então o que que eu posso fazer? A partir desse ponto central, eu divido o cubo no meio, né? Passando uma linha vertical aqui, ó, e na horizontal também. E eu tenho aqui um outro quadrado. Esse outro quadrado eu posso novamente fazer diagonal e achar o centro. Aqui eu tenho o centro da outra bolinha. E posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Achei o centro. Ok. Beleza. Nessa face é tranquilo. E nas outras faces que são inclinadas, né? Elas estão em perspectivas. Gente, é a mesma coisa, tá? Ó, eu faço as duas diagonais aqui, ó, nessa face maior. Eu tenho aqui um ponto central. Nesse ponto central, eu vou desenhar a forma geométrica. Como esse desenho, como essa bolinha, né, esse desenho de bolinha, ele está em perspectiva, eu vou desenhar ele em elipse, né? E qual é a característica dessa elipse, né? Então, no caso ali, ó, eu tenho uma face que ela é assim, né? É uma face que vai lá para o ponto de fuga. Né? O que eu fiz? Eu tracei duas diagonais e achei um ponto central. Né? Eu tenho que fazer uma elipse que ela tenha mais ou menos esse formato. Tá? Depois a gente vai estudar a elipse com mais calma. Né? Que os eixos dela tem que seguir, o eixo maior dela, né? Ele vai ter que seguir essa diagonal aqui. Tá? Então é mais ou menos isso que vocês têm que seguir. Se eu tivesse uma face aqui em cima, seguisse lá para o ponto de fuga, é a mesma coisa. Ó. Eu iria fazer duas diagonais, acho o centro,
né? E daí nesse caso aqui eu vou ter que seguir essa diagonal aqui, ó. Tá? Para fazer a bolinha. Tá? Mas não se atenham muito a isso não. Bom, e aqui em cima, né? Como eu já expliquei, eu traço duas diagonais. Ó, achei o ponto central. E eu faço a bolinha lá em cima. Tá? Claro que um cubo com dois número 1 não existe, né? Vocês vão ser mais criativos que eu. Ok. E daí eu tenho que fazer esse dado em várias posições, né? O objetivo aqui é vocês fazerem 9 dados, tá? Aí uma dica para ajudar vocês a fazer isso bem rápido, o que que é? Eu vou usar uma régua aqui para ficar mais fácil, tá? Vocês podem, por exemplo, transferir a base para eles ficarem todos mais ou menos na mesma altura, né? Eu desenho uma linha de base, depois eu desenho uma linha de altura desse dado e para cima também, ó. Tá? Posso fazer isso. Então, por exemplo, aqui vocês vão desenhar um dado como se ele tivesse bem, o meio dele fosse bem no ponto de vista do observador. Lá, jogo os pontos de fuga para lá. Ele vai ficar um desenho esquisito, né? Bom, e a profundidade desse dado? Ó, vocês vão puxar aqui de cima. Tá? Então vocês podem ir puxando as referências de baixo e de cima. Tá? Aqui também, ó. Ok? Depois aqui em cima também. Vou lá, puxa a referência aqui para cima também, ó. Então tem essa face. Depois a face de baixo aqui. Ok. Percebo que nesses três casos, né? Aqui eu estou vendo o cubo de cima, né? Porque o ponto, a linha do horizonte, né? Que é o olho, né? De quem está observando. Ela está em cima do dado, né? Nesse caso aqui, eu estou olhando como se fosse no meio do dado, né? A linha do horizonte está aqui. E nesse caso aqui, eu estou vendo o dado de baixo, né? Ok? E depois vocês vão fazer essas mesmas combinações para o lado, né? Então, por exemplo, para fazer o cubo para os outros lados, aqui você pode traçar outras linhas de referência, né? Então, por exemplo, se eu for fazer o cubo aqui, bem no centro, né? Lá. Puxo as linhas de fuga. A minha referência, né, de profundidade da face vai ser essa ali, ó. Eu puxo essa linha daqui, ó, para lá. Da mesma forma que eu puxei essa linha aqui, ó, para cima, para pegar como referência, né? O sketch está muito feio, mas vocês me perdoam, né? Ok? E para eu delimitar as faces dos outros lados aqui, ó, é só vocês puxarem também para cima, a partir desse ponto, né? Vocês puxam para cima até chegar nessa aresta. Depois novamente aqui para o lado, até chegar aqui. E depois até chegar aqui. Então é sempre utilizando essas referências, tá? Depois a gente vai ter o outro dado aqui. Puxa linha de fuga, linha de fuga, linha de fuga. Utilizo essa referência aqui, ó, de profundidade, para cá. Fechei a face. Desse ponto aqui, ó, jogo para cima. Tenho a definição dessa outra face, né?
Essa linha aqui eu também posso jogar para cima até chegar nessa linha de fuga, né? E por fim fecho esse ponto com esse ponto. Tem um outro cubo. E daí aqui eu posso jogar as referências aqui para baixo também, ó. Aqui eu já tenho o desenho do cubo, por exemplo. Aqui eu tenho uma referência de profundidade do cubo, ó, que eu posso puxar para cá. Aqui eu tenho uma referência de altura desse cubo aqui, ó. Né? Que eu peguei. Meu Deus, mesmo com regra, fiz umas linhas tortas aqui. E é isso, gente. Depois é vocês continuarem aqui, né? O cubo mais estranho que vai ser esse meio aqui, ó. Vou fazer isso para finalizar com a régua aqui, porque ele vai ficar com linhas muito próximas e vai confundir vocês. Ó, mas eu vou puxar linhas aqui, ó, para o ponto de fuga. Né? Aí vocês podem utilizar a referência daqui. Vou puxar essa referência aqui do lado, ó, de profundidade. Pra cá. E desses pontos puxo aqui para baixo até a próxima linha de fuga. Para baixo até a próxima linha de fuga e aqui na base também. Então perceba que essas são as faces do cubo, né? Então vão lá para trás para o ponto de fuga. Mas vocês não vão ver ela. Quando você tem um objeto que está exatamente no meio entre o ponto de fuga e a linha do horizonte, você só está vendo essa face aqui, ó. Você não está vendo mais nenhuma face. Então ele fica um desenho um pouco complicado. Tá? Mas essa é a ideia de vocês fazerem isso aqui. Tá? Espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Um abraço para vocês.